uma dose de fé e esperança na sua manhã. Apresentação: Pastor Iverson Santos. Olá, meus queridos amigos, muito bom dia. Eu sou o pastor Iverson da Igreja Aba de Curitiba. Este é o nosso devocional Bom Dia de Fé, voltando nesta segunda-feira, dia 7 de agosto de 2023. Que Deus abençoe grandemente a sua vida neste dia. Eu quero compartilhar com vocês um trecho da Bíblia Sagrada. Hoje vamos iniciar o livro de Neemias. Neemias é um contemporâneo de Esdras que viveu também este processo de estar como cativo, de estar como escravo na Babilônia e também voltar para Jerusalém para reconstruir a cidade. Então hoje vamos começar com o capítulo 1 do livro de Neemias. Vamos ver do verso 1 ao verso 4, que diz assim: História da vida de Neemias, filho de Acalias, escrita por ele mesmo. No mês de Quisleu, no 20º ano de Artaxerxes, rei da Pérsia, enquanto eu estava no palácio na cidade de Suzã, um dos meus irmãos, chamado Hanani, veio me fazer uma visita em companhia de alguns homens que haviam chegado de Judá. Na conversa que tive com eles, procurei saber como iam as coisas em Jerusalém. Como estão os judeus que restaram, aqueles que voltavam do cativeiro, e como está Jerusalém? Perguntei a eles. E eles responderam: as coisas por lá não andam nada boa. Os que sobreviveram ao exílio e estão de volta na província de Judá passam por grande aflição e humilhação. Os muros de Jerusalém ainda estão derrubados e as suas portas estão destruídas pelo fogo. Quando ouvi o que eles disseram, sentei-me e chorei. Na verdade, durante alguns dias eu não quis saber de comer, pois passava o tempo orando ao Deus dos céus. Esta é a história de Neemias e mostra o momento em que Neemias ele fica sabendo de como andam aquelas famílias, aquele povo que estava ainda em Jerusalém, aquele povo que vivia naquela cidade que foi destruída pela guerra. A cidade de Jerusalém foi destruída por Nabucodonosor durante a invasão e então essas pessoas que estavam vivendo lá estavam vivendo em grande miséria. Essas pessoas que estavam vivendo lá estavam passando grande dificuldade. E quando Neemias toma o conhecimento de como estava a vida dessas pessoas, este conhecimento traz no coração dele uma grande tristeza, traz no coração dele uma grande comoção, uma grande revolta. Neemias não se conforma com a situação de destruição que está vivendo o povo em Jerusalém. E ele então, diz o texto, ele passa muito tempo chorando e pedindo a Deus uma direção sobre estas coisas. Nós precisamos aprender com isso, que nós não podemos nos conformar com a situação de destruição. Talvez a sua história seja marcada por um momento de grande luta, talvez a sua história seja marcada por algo que aconteceu na sua vida, que trouxe talvez um tempo de destruição, que trouxe um tempo aí de situação difícil. Talvez você viveu experiências difíceis na sua vida, mas eu quero te dizer nesta manhã, não podemos nos conformar com a situação de destruição. Não podemos jamais nos acomodar com a situação de destruição, não podemos jamais nos acomodar com essa situação que não é a vontade de Deus para nós nesse momento. Você precisa se revoltar contra isso e você precisa buscar em Deus restaurar aquilo que foi destruído. Você vai ver na história de Neemias que Neemias foi um agente de Deus para a restauração da vida do povo de Judá. E a primeira característica de Neemias para que ele pudesse ser aí o agente de Deus para restaurar a história de Judá é que ele não se conformou com aquela situação que eles estavam vivendo. Você precisa também não se conformar com a situação que você está vivendo. Se você vive um momento difícil na sua vida, no seu casamento, na sua vida financeira, na sua vida profissional, no seu ministério, na sua saúde, se você vive um tempo de grande dificuldade, que traz tristeza no seu coração, você deve então não se conformar com isso e deve, assim como Neemias, chorar, mas buscar em Deus a restauração da sua história.
Que Deus te abençoe grandemente, que essa segunda-feira possa ser a melhor segunda-feira da sua vida e que seja o início da restauração dos seus dias, pois você não vai se conformar com essa situação que você está vivendo. Nós voltamos amanhã. O telefone para contato, caso você queira nos enviar uma mensagem, é o 41 99971 5224. Um abraço, fique com Deus e até amanhã.